Convidado junto com o Sensei Jean para passar o módulo do curso de credenciamento técnico explicando sobre o Departamento de Saúde e sobre a prevenção de lesões esportivas no judô. Só para me apresentar aqui, eu sou Marcelo Horiuchi, sou fisioterapeuta formado pelo NOPAR em 2008, especializei em 2011 em acupuntura, depois em 2017 em traumato-ortopedia desportiva, pelo Inspirar. Sou faixa preta terceiro Dan pelo Academia Kawasoe Judô e atuo no Departamento de Saúde desde 2010. CCGA. Tudo bem? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez aí. Agradeço a federação, a Aline, Sensei Marcelo aí pelo convite, tá? A figura do Sensei Helder também agradeço, tá? Me chamo Jean Carlos Carvalho, sou médico, tá? Estou no departamento atuante desde 2022, né? Sou judoca faixa preta, segundo Dan, pelo Judô Okano, e sou médico desde 2021. Me formei em Presidente Prudente, logo em seguida já vim aqui para Londrina, tá? No norte do Paraná. Beleza? Estou aqui para colaborar com vocês. Vamos lá. Então, para começar, né, explicando um pouquinho da história do judô, né, que o judô foi criado pelo sensei Jigoro Kano, e como ele se difundiu muito pelo mundo, acabou se tornando esporte olímpico. E como ele é um esporte, uma arte marcial com muito contato físico, ele apresenta um risco moderado para alto de lesões. E por isso se faz necessário a gente ter um departamento de saúde atuante, bem estruturado e multidisciplinar para garantir que os atletas, as academias funcionem bem e com o mínimo possível de lesões para os atletas. O nosso departamento de saúde atualmente conta com 50 membros. Nós temos 18 médicos, sendo 11 graduados, 7 acadêmicos, 21 fisioterapeutas, 14 graduados, 7 acadêmicos, 5 psicólogos, sendo 4 graduados e uma acadêmica, 3 nutricionistas, 2 enfermeiros e um farmacêutico. Inclusive, se tiver algum aluno dos senseis que faz um curso da saúde, quiser indicar, é só falar com a gente que a gente inclui no grupo, conversa direitinho, e sempre está aberto aí ao pessoal, né? A federação tem algumas parcerias, né, e apoiadores aqui que ajudam muito no nosso para a gente conseguir realizar nosso trabalho. Que aqui em Londrina a gente tem a Ortopédica Casa da Saúde de Londrina, que fornece os materiais que a gente usa nos campeonatos na região norte. A Unifil, a Anhanguera de Arapongas, a Unifaciar de Araucária e a Unidep de Pato Branco fornecem tanto profissionais acadêmicos para atender nos campeonatos, quanto para atendimento no evento, tá? Dos atletas, tá? Então, aqui em Londrina, em Arapongas, quando o pessoal precisa de ajuda, precisa ser atendido, né, de fazer fisioterapia, nutrição ou até psicólogo, a gente consegue com o pessoal das faculdades, tá? É um apoio que a gente tem. E apoiadores, a gente tem aqui o Hélio Kamura e o Aura Sinagawa, que são ortopedistas e médicos do esporte. Eles atuam com a gente como consultores e o Hélio como patrocinador. A clínica Redes de Curitiba, o fisioterapeuta Dr. Felipe Romero de Guarapuava e a Alfa Fisio aqui em Londrina, meu consultório também acaba entrando nisso. A gente faz atendimento de fisioterapia para os atletas do judô do Paraná, por um valor diferenciado, tá? A gente sempre está ajudando o pessoal. Tá, beleza. Vamos lá, gente. Depois da explicação do Sensei Marcelo, eu queria entrar num assunto que é importante a gente determinar no começo do ano as funções do departamento médico, tá? Principalmente para a gente otimizar os atendimentos e a logística nos campeonatos. Os eventos são grandes, né? Acho que todos ultrapassando mais de 500 participantes facilmente, fora a arquibancada, né, e o staff.
e no dia acaba ficando corrido, né? E para a gente ficar explicando para cada um como funciona, não tem como, tá? Então, quais seriam as principais funções do Departamento de Saúde, tá? Visando enfatizar, na verdade, que nós até mudamos, né, a nomenclatura do departamento, né, CC Marcelo? Sim, Né, porque antigamente é uma era. equipe multidisciplinar, tá? Sim. Desculpe Beleza? interromper, né? Hã? Antigamente era departamento médico, a gente virou departamento de saúde, por ser multidisciplinar. Com certeza, né? Bom, ó, uma das questões aí principais das academias e dos atletas, tá? Isso aí já é a nossa função aí. Promover as ações para avaliar a condição física, né, psicológica e a nutricional dos atletas, né? Isso é muito importante para que eles tenham um bom desempenho, não lesionem, enfim. As lesões e as patologias relacionadas ao esporte, né? Nosso dever tá agindo com a prevenção, tá? Isso começa bem antes da competição, né, com as orientações, né, enfim. Algumas lesões diagnosticar e tratar, né, com as parcerias que já foram referidas aqui na apresentação, né, juntamente com as clínicas, os profissionais parceiros e as universidades, e também promover uma educação continuada, tá? Isso é algo que está muito em alta, né, hoje no meio acadêmico, e a gente precisa estar sempre educando tanto o pessoal do departamento quanto os próprios usuários, né? Aí os usuários nós colocamos os atletas, os senseis, inclusive os acompanhantes, né, nos dias das competições, que porventura pode acontecer de necessitar do nosso atendimento, tá? Para gerar uma segurança em saúde esportiva, principalmente, tá? É Só importante, dar um adendo, né? claro, Desculpa interromper de novo, né? Que essa educação continuada, igual a gente tem muito acadêmico do meio do judô, né? E também que vai, não é do judô e que vai nos campeonatos, a gente sempre está incentivando eles a fazerem trabalhos, tá? Acadêmicos. Ano passado a gente teve dois ou três acadêmicos que fizeram o TCC deles, né? A monografia deles no judô, porque eles gostaram muito de participar dos nossos eventos. isso é importante, né? E futuramente eles estarão, né, profissionais aí, colegas, né? O interesse já vindo desde cedo contribui bastante, né? Bom, referente às funções do departamento dentro dos torneios e campeonatos, tá? A questão de gerenciamento dos profissionais da própria equipe para o atendimento, tá? Isso aí é algo mais interno nosso, burocrático, tá? Juntamente com a federação, né? O Sensei Marcelo à frente do departamento, que vai fazendo essa questão aí, esse desenvolvimento do gerenciamento dos profissionais, tá? Os próprios materiais também, né? Vale ressaltar que é algo, né? Que é relacionado com a saúde. Então, os materiais, eles são descartáveis, a grande maioria. Então, a gente tem que estar sempre repondo, conferindo, né, como que tá, se faltou, se precisa, né, inclusive o próprio gelo, né, o CC Marcelo sempre está em cima dessa questão do gelo, que usa bastante, né, principalmente nas regiões mais quentes aí, vai derretendo. Os equipamentos das ambulâncias, isso é muito importante, tá? Desde que eu estou aqui em 2021, é algo que eu tenho percebido bastante, priorizando muito equipes de qualidade nos campeonatos, né? Nós fazemos o primeiro atendimento tatame, beira de tatame, enfim, porém, nas questões de casos mais graves, com uma atenção um pouco mais diferenciada, a remoção é feita pelas equipes de saúde contratadas pela própria federação, certo? Sem elas não acontecem os eventos, isso daí já é algo que do conhecimento de todos, né? Se não tem uma ambulância no torneio, no campeonato, não vai funcionar, não vai ter, né? Não tem liberação para funcionar. E temos boas recordações assim de atendimentos muito bons, né? Toda vez que nós precisamos encaminhar um paciente de algo assim mais especializado, as ambulâncias todas perfeitas, a equipe muito bem preparada, tá? Isso é algo muito importante.
Já falei, entrei no outro item da remoção dos atletas, né? Temos toda uma rede de apoio, cada campeonato, em cada regional, nós temos hospitais de referência que já são passados previamente para nós, qual hospital que é referência para tal caso, né? Por exemplo, de traumas, né, principalmente, mas alguma coisa neurológica também, né? Nesse caso do judô, a gente precisa saber para onde vai enviar o paciente, né? E também garantir o atendimento da competição em um todo, né? Não é uma função principal, tá, do departamento fazer atendimento ambulatorial dos acompanhantes, né? O nosso foco ali é o atleta, a comissão técnica, os árbitros, senseis, mas acontece de alguém passar mal na arquibancada, não se alimentou direito, enfim, e nós damos esse suporte para referenciar eles também para uma unidade de saúde que possa ter mais recursos para estar dando um atendimento mais voltado para aquela situação, tá? Nós temos que pensar em todas as hipóteses antes da gente assumir o compromisso de ser uma equipe deste porte nos campeonatos aí afora, tudo bem? Alguma colocação, CC? Não é isso mesmo. É outra coisa que a gente sempre vê é a rota de saída da ambulância, né? Sempre a gente chega um pouquinho mais cedo no campeonato, né? Um pouquinho, tipo 1 hora antes, para ver qual o melhor caminho para o atleta sair do tatame e ir até a ambulância. Porque na hora da competição é aquela muvuca, é o atleta, o técnico, dependendo do evento, os pais entram no ginásio, então a gente precisa traçar uma rota para a ambulância conseguir, o pessoal da ambulância conseguir sair com o atleta sem maiores problemas, tá? Então, tudo isso é a gente que organiza, né? Passar aqui. Aí, tá certo. Bom, Você vai falar? posso falar assim. Bom, a equipe, né, recomendada para os eventos, igual eu já tinha comentado um pouquinho no slide anterior, na fala anterior, precisa de uma equipe mínima para estar funcionando ali o evento, tá? E a gente coloca assim, ó, igual ele deixa bem referido ali com dados bem concretos. É uma equipe para cada 500 atletas, né? Então, acho que o menor torneio que nós tivemos ano passado ultrapassou isso tranquilamente, né? Sim, sim. Eu acho que a Copa Paraná nós tínhamos até 3 ambulâncias, né? Sim, na Copa Paraná a gente chegou a mais de 1.500 atletas, Né? né? Acho que foram 1.800, alguma coisa assim. Então, assim, são regras que temos que seguir. E a equipe mínima, aí falando na questão da ambulância, precisa ter o condutor, né, o enfermeiro, o médico, tá? Uhum. Às vezes manda um técnico para nós também, né? Porque isso é para poder a ambulância avançada que nós falamos, né? Que é aquela que tem o profissional médico associado, tá? Que é para uma transferência bem segura aí dos casos. Agora, para o funcionamento nosso do departamento em si, nós temos priorizado a equipe multidisciplinar, conforme aquele dado anterior dos 50 componentes, né, em torno aí de 50 profissionais, temos tentado deixar sempre um fisioterapeuta, isso por área, né, Sensei? Isso. Né, um profissional formado fisioterapeuta, um profissional médico, se possível, psicólogo, o enfermeiro, tá? E aí nós distribuímos os demais acadêmicos, né, conforme a disponibilidade aí dos profissionais no dia, né? Então, assim, tem um acadêmico de fisioterapia, vamos deixar ele junto com o profissional de fisioterapia, né? Para ele estar atuando ali já na área dele mesmo, na especialidade, certo? Vamos ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Nós computamos todos os atendimentos, tá? Temos um formulário para ser preenchido, que isso tudo gera para nós, no final do ano, um panorama de como que foi a atuação do departamento, tá? Preenchemos a idade, o sexo do paciente, né, do atleta, enfim, a própria Uhum. associação, a academia que ele pertence, tá? O tipo de lesão, se for uma lesão leve, moderada ou grave,
tá? E também para a gente estar rastreando as lesões, principalmente as graves, o desfecho. A gente gosta de saber o que aconteceu depois, se o paciente, o atleta teve um acompanhamento, né? Aconteceu de muitas vezes eles pedirem para nós orientação para fazer o acompanhamento depois, né? Enfim, eu acho que a gente tem que fazer o atendimento global, né? Não só enfoque no dia, né? Como nós atuamos como um departamento de uma instituição, né, de uma federação, temos que fazer esse suporte também depois. É muito importante, tá? Para a gente estar sempre tendo uma integridade física e prezando pela saúde dos atletas aí, tá? Principalmente. Isso. Temos preenchimento físico online, né? Hoje em dia usamos muito o Forms para preencher, facilita bastante. E temos usado isso também até os acadêmicos, né, Sensei? Tem pego esses Sim. dados para poder tabular nos trabalhos deles aí. Eu acho que isso é muito importante. E para Uhum. saber também onde que está pegando, né? Onde que a gente tem que dar um enfoque maior, né? Quais lesões, reabilitações, né? Acho que é Sim. bem importante. A gente consegue dados bem importantes aí, por exemplo, incidência maior de lesões nos campeonatos, né? Quais regiões, assim, a gente consegue até quais tipos de campeonato tem mais lesão do que outros, e é masculino e feminino, né? Dividir, e a gente consegue acompanhar o atleta depois da competição, que na hora da competição muita coisa acontecendo, às vezes são 10 horas de luta acontecendo ao mesmo tempo, às vezes tem 3, 4 atendimentos ao mesmo tempo, e aí, com a gente preenchendo os dados do atleta, a gente consegue depois ir atrás deles, perguntar se está tudo bem, né, se foi preciso fazer alguma intervenção cirúrgica, se precisa de alguma orientação, a gente está sempre disponível aí, e esse nosso registro ajuda bastante, tá? Então, a gente consegue até ver a incidência, né? Vou, aqui são os equipamentos básicos, né, que a gente tenta ter em todo o evento, tá? Dos campeonatos, tá? Que esse material varia um pouquinho de acordo com o evento e também por causa de acordo do fornecedor também. Boa parte dos materiais, né, fornecido pelos nossos apoiadores, né? Então isso pode variar um pouquinho, tá? A gente sempre tem o desfibrilador que é próprio da federação, tá? A federação tem um DEA sempre disponível, o esteto, esfigmo, oxímetro, o glicosímetro, que é o aparelhinho de diabetes, né, do HGT, né, as lancetas, se a gente precisar, tem o ambu e as cânulas de Guedel para ventilar o paciente. A gente tem colar cervical, a gente tem aquele ajustável, porque a gente consegue utilizar em todo mundo o mesmo colar, né, que é um colar melhor, se não a gente teria que ter um colar de cada tamanho, né, então a gente consegue, com a quantidade de colar que a gente consegue atender todas as populações. Tala de papelão e EVA, que é para fazer alguma imobilização, caso tenha luxação, fratura, a gente consegue utilizar. E além desse material que é da federação, a gente tem o material da ambulância também disponível, tá? Então, se não se preocupa que dificilmente vai faltar, que a gente sempre trabalha sobrando material aí, né? Aí, material de curativo e asepsia, luva descartável, gás e algodão, esparadrapo, atadura, soro fisiológico, água oxigenada e álcool 70. E a gente sempre tem tesoura e cortador de unha. Aqui a gente precisava adicionar, né, um alicate, porque nos campeonatos aí tem aparecido uma quantidade grande aí de pessoa com piercing, né, É, e brinco para a gente tirar. E a gente tem sentido necessidade de um alicate aí. Então, os senseis aí que tem aluno que usa piercing e brinco aí, orienta direitinho, que volta e meia aparece para a gente lá, para a gente tentar tirar, e nem sempre sai fácil, né, esses adornos aí. Pulseirinha, colar, às vezes prende e não consegue sair. Aliança, tá? Toma muito cuidado.
E a caixa térmica com gelo e o saco plástico são descartáveis, tá? A gente trabalha com saco plástico, né, descartável, por quê? Para evitar contaminação cruzada. Igual já vieram perguntar para mim por que eu não uso, a gente não usa aquelas bolsas de gel, que é mais fácil de manter, ou outras de gelo que não são descartáveis, mas daí o problema é contaminação cruzada. Você usa num atleta, depois usa em outro, e se o atleta tiver alguma micose, alguma contaminação, você está transmitindo para o próximo. Tá? Inclusive, é por isso que a gente não usa jaleco, porque o jaleco é também um meio de transmissão, tá? Então, a gente tem a imagem ali do desfibrilador, é o mesmo modelo que a federação tem, tá? O colar cervical, o ambu e as talas, tá? Quem nunca viu, a gente tem coloquei a fotinha aí. E vou falar agora sobre o nosso posicionamento nos campeonatos. Todo campeonato a gente tenta seguir um padrão meio parecido, que é para garantir o suporte adequado para os atletas, tá? Normalmente a gente monta uma área médica, né, uma área da equipe, a cada 2 ou 3 áreas, né? Como você pode ver na figurinha, tá o xizinho verde, onde as equipes ficam geralmente, tá? As saídas para as ambulâncias que tem ali, aqui é o ginásio do Tarumã, que tem 2 saídas, a gente consegue pôr uma saída embaixo e outra em cima, e lá na concentração a gente tem mantido uma área para atendimento dos atletas que estão em aquecimento. Às vezes o atleta ainda não lutou, precisa fazer uma bandagem, então daí é atendido lá e não tira a atenção de quem está na área de combate, está na área de luta. E também a gente está vendo, conversando com o Sensei Elder, Sensei Kusumoto, a gente adquiriu uma barraca para deixar nessa área de concentração ou próximo, para fazer os atendimentos que precisam de um pouco mais de atenção, para o atleta não precisar ser atendido no meio da área, próximo da arquibancada ou do pessoal que está lutando. Então, o terceiro X, que é na área de concentração, é onde geralmente a gente atende o pessoal que está na área, tá fora, né, não está lutando, né? E os 2 outros Xzinhos vermelhos ali são eventualmente pelo volume de pessoas para atender. Às vezes a gente tem que fazer umas gambiarras, né, que não é o ideal, mas que a gente consegue dar um suporte adequado para o evento, né, formando uma de cada lado do campeonato. Fica um pouquinho mais complicado, não é o ideal é o verdinho lá, xizinho verde, mas a gente trabalha com o que consegue, né? Então, isso. E esse ano também foi um pedido de um dos professores das faculdades, tá? Que muitas vezes os acadêmicos não conseguem, vão no evento e às vezes eles ficam só sentados, né? Então, esse ano a gente está organizando, começar a organizar o pessoal para deixar um acadêmico em pé na beirada de cada área e para, assim, se for um atendimento simples, igual só um sangramento do dedo, né, alguma coisa bem simples, eles mesmos fazerem o atendimento com nossa supervisão, né, e caso seja necessário, ele chamar a gente na mesa para dar apoio e suporte, tá? Então, ele ficaria lá como se fosse um sinalizador para a gente, né, e isso aceleraria o atendimento, tá? Outra coisa que a gente tem as campainhas, né, que a gente pretende voltar a usar elas, a gente só precisa, que vai ficar na mesa do árbitro, quando precisar chamar o departamento, ele aperta um botão e vai tocar um painel da nossa mesa para atender, para a gente ir atender, a gente só precisa de organizar certinho para ter uma tomada na nossa área, tá? Quer adicionar alguma coisa, seja? Eu acho que é importante o pessoal ter uma noção de como que fica distribuído, até para procurar a gente, né? Muitas das Uhum, vezes o campeonato muitas pessoas, eles não sabem direito onde nós estamos. Às vezes a pessoa lutou, não uhum. precisou do atendimento naquele momento na área e foi para a arquibancada, para algum outro local, e depois eles ficam tentando encontrar a gente, né?
Aham. Aconteceu na Copa Paraná, né? Um Uhum. paciente lá que precisou de atendimento pós-luta e ele demorou um tanto para encontrar, né? Porque era desconhecimento dele, os locais que nós estávamos. E naquela de Uhum. não querer atrapalhar quem está na beira do tatame, né? Ele demorou um tanto para encontrar. Então é importante saber que tem um ponto de apoio que está mais afastado, um acesso mais tranquilo, né? E até para a gente direcionar aí as remoções também. Eu acho que é isso mesmo. Para encontrar a gente nos campeonatos, geralmente fica posicionado igual está na imagem, e a gente sempre está usando a camisa com a imagem do departamento, tá? Do Departamento de Saúde, escrito Paraná Ajudou nas costas. Está usando atualmente esse modelo que é azul, mas para esse ano em diante a gente tem um modelo vermelho, que é mais fácil de ver, né? Enxergar de longe, Sim. tá? Que vai ser, que vai ser direcionado mais para o pessoal que é mais experiente, que são os cabeças de equipe, que eu falo, né? Que é o pessoal que coordena aquela micro equipe que tem ali, tá? Então a gente vai ter essa diferenciação. Que às vezes no campeonato, às vezes a gente não tem pessoa do departamento na regional, e daí acaba tendo que contratar, e daí esse pessoal que é contratado, eles não usam o nosso uniforme, né? Os acadêmicos também é orientado eles usarem a camisa da liga deles, até porque eles trocam no trabalho deles tanto por horas extracurriculares, né, como também por divulgação da faculdade deles. Então, eles usam a camiseta com, por exemplo, fisioterapia Unifil, né, porque também faz parte do marketing deles, a nossa moeda de troca aí, os atendimentos deles. Então, vou passar. A gente tem nossa federação é a única federação estadual que envia um departamento de saúde nos campeonatos brasileiros, tá? É, essa equipe de saúde, que equipe que acompanha a delegação do Paraná, sempre indicado pela diretoria da Federação Paranaense de Judô, né? E seguindo sempre critérios técnicos e éticos, tá? Esse ano passado a gente levou um fisioterapeuta em todos os campeonatos brasileiros, o sub-13, 15, 18, 21 e sênior. Tá? A gente fez um rodízio comigo, com a doutora Gabriela e com o Jean, né? Sensei Jean foi no sênior ano passado com a gente, né? Para tudo isso para garantir o desempenho dos atletas e que eles não se machuquem, né? No brasileiro, a gente trabalha sempre fazendo uma pré-avaliação, a gente envia uma avaliação via Forms, né, online, para eles preencherem e encontrar alguma lesão pré-existente, ou se eles estão acima do peso, ou se eles precisam de alguma orientação psicológica, porque às vezes eles podem estar com algum problema em casa, tudo mais que pode prejudicar o desempenho deles, né? No dia da pesagem, a gente faz uma orientação para depois da pesagem eles se alimentarem Sensei, bem. Ah, foi. desculpa eu interromper, acho que a Aline caiu. Eu percebi, mas não sei se ela está gravando aí. Acho que não vai estar gravando, né? Então, eu percebi que ela caiu. Deixa eu mandar aqui. Que aí eles editam depois no. Tem. Mas acho que ela caiu aí. Aí, voltou. Aí, voltou. É, pergunta para ela até que parte que pegou, aí você fala de novo disso daí. Ela falou que a gravação não parou. Não parou? Isso é bom. Agora eu que me perdi. Volta do começo falando que é a única federação que manda profissionais. Vamos lá, né? É,
Deixa eu tomar uma aguinha, deu um tempo. Então, vamos lá. Então, a Federação Paranaense é a única federação que envia profissionais do Departamento de Saúde para os campeonatos brasileiros finais, né? Essa equipe sempre é indicada pela diretoria da federação, né, sempre seguindo critérios técnicos e éticos para estar no evento. Ano passado, a gente levou um fisioterapeuta e um médico nos campeonatos brasileiros. A gente revezou de fisioterapeuta eu e a doutora Gabriela, a Gabriela Ferreira, aqui de Londrina, e o sensei Jean como médico. Esse ano a gente pretende continuar levando os profissionais para os brasileiros, a gente quer aumentar essa equipe aí, para levar psicólogo e nutricionista também. No Campeonato Brasileiro, a gente sempre manda um formulário para fazer uma pré-avaliação, tá, para os atletas. Lá a gente tenta rastrear se ele tem alguma lesão prévia, alguma dificuldade com pesagem, também se as condições emocionais, né, psicológicas dele, se eles precisam de alguma orientação. No dia da pesagem, a gente orienta eles a fazer hidratação e alimentação adequada e dormir bem para outro dia poder performar bem, que muitos atletas assim a gente não estimula, mas precisam segurar o peso para estar competindo. E tem um pessoal que às vezes quer sair e dormir tarde, e daí acaba não performando bem no outro dia na competição. No aquecimento, a gente geralmente acompanha o aquecimento do pessoal, né, dando orientação, e alguns atletas precisam de alguma coisa específica, né, para a gente estar trabalhando ali, sempre com a especificidade do atleta, né, e durante as competições a gente acaba aplicando muito, fazendo bandagem, liberação miofascial, recovery, sempre dentro do que for necessário aí. Tá? Tanto entre as lutas, antes das lutas, entre as lutas e depois das lutas, né? Para garantir que eles voltem bem também, vão bem na competição, participem bem e elas retornem bem da competição, né? Que a gente sempre está se preocupando bastante. Se você já quer adicionar alguma coisa? Eu acho que é bem importante, né, o compromisso que foi assumido tanto pelo departamento quanto pela federação em estar dando esse suporte para os atletas, né? Geralmente vemos clubes grandes, né, que mandam particular o pessoal para fazer esse acompanhamento e teve uma preocupação da gestão em estar dando esse suporte para os nossos atletas aí do Paraná, tá? Nós vemos que eles sentem uma confiança maior, né? Eles vieram nos procurar, né? Para conselhos, orientações durante as lutas, e isso acaba unindo mais a nossa, o nosso departamento com os atletas e a própria federação como um todo, né? Gera um engajamento e um compromisso, firmando os laços aí com o pessoal, tá? Eu acho muito importante, né? E são campeonatos grandes, com uma expressão importante que pode decidir a carreira de um atleta, né? E ele ter esse suporte a mais aí pode ser um diferencial. Isso aí. Aí, falar um pouquinho da nossa atuação ano passado nos eventos, né? Ano passado, o nosso departamento participou de 9 campeonatos estaduais, 4 brasileiros, 5 regionais, um Shotogeiko, e a gente deu 5 cursos e seminários, né? Foram 24 eventos, o total de atletas atendidos foram 8.271 e a gente fez mais de 800 ocorrências. E nos eventos a gente fez 32 remoções aí durante o ano passado. Os torneios regionais, como são regionais, aí fica a critério da regional e atrás dos profissionais de saúde, por isso que a gente só tem 5. E o Shotogen que são mais de cada academia, né, cada instituição, então não é sempre que a gente participa. E eu só acreditei aqui os eventos que a gente
estava à frente, né, e que a gente conseguiu fazer todo o acompanhamento, tá? Igual, por exemplo, jogos abertos, escolares, universitários, pelo governo do estado, né? Então, é uma outra organização. Aqui está a lista dos eventos que a gente participou ano passado, não vou entrar em detalhes, né, um por um, mas são Bastante todos coisa. esses campeonatos. Tem bastante coisinha, né? A gente viajou bastante, né, Cecê? Bastante. É só para o pessoal ter uma ideia. E final do ano passado, a gente fez uma avaliação de satisfação. A gente mandou para vários senseis nos grupos, pedindo para o pessoal divulgar, que é para saber se o pessoal está satisfeito, o pessoal dá alguma orientação, algumas críticas também, para a gente saber como que estava o nosso desempenho aí nos eventos, nosso departamento, né? E a gente teve 125 respostas aí, entre pais, alunos, né, atletas e senseis, árbitros, comunidade do judô, né, responderam, e fiquei feliz que a gente teve 70%, 70%, não, 90% das notas acima de 7 aí que deram para a gente, então a gente passou de ano, mas eu acho que ainda pode melhorar bastante aí essa nossa Certeza. média. E os principais pontos que nos elogiaram foi a qualidade da equipe do atendimento, profissionalismo e dedicação, nosso trabalho multidisciplinar, a nossa representatividade, importância nos eventos, né, nos campeonatos e eventos, a nossa evolução contínua, que quem é das antigas aí sabe que antigamente ficava uma época só eu e o Sensei Hélio Okamura, né, nós dois na Copa Paraná com mais de 1.000 atletas, sozinho a equipe da ambulância. Hoje nossa equipe é bem grande, a gente consegue sozinho, praticamente sozinho, seguir o evento tranquilamente. Às vezes chega até a sobrar profissional, e isso é um mérito aí que a gente agradece muito à diretoria da federação, Sensei Helder, Sensei Kusumoto, a Aline também, que tem nos possibilitado aí manter essa equipe aí grande aí nos eventos, tá? E as críticas que a gente tem recebido aí, né, foram que a necessidade de mais profissionais no evento. Se a gente pudesse, a gente montava um departamento por área, né, 10 áreas, 10 equipes, né, 10 ambulâncias, seria um sonho aí. Comunicação e tempo de resposta, que realmente, para quem não é do meio, né, não tem um contato direto com a gente, né, mas a gente sempre deixa aí, acho que todos os senseis têm meu contato de alguém do departamento de saúde, e se precisa comunicar com a gente, é só mandar mensagem, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais, a gente às vezes demora um pouquinho, mas responde, tá? Sempre dentro do possível. Divulgação e transparência do nosso trabalho, né? Eu até estava conversando outro dia de talvez fazer uma página no Instagram só do departamento, né? Mas, né, só para divulgar, mas sempre a federação, né, está divulgando na página na página deles, né, a nossa atuação, né? Então, mas a gente ainda está conversando sobre isso para melhorar essa parte da nossa divulgação aí. Prevenção e capacitação, a gente sempre está oferecendo os cursos, tá? Se o pessoal se interessar, a gente entrar em contato com a gente dá alguns cursos, igual aqui no Shotogeiko, todo ano a gente dá um curso aqui na região norte, né? Ano passado foi de bandagem rígida, esse ano a gente vai dar um mini curso de prevenção de lesão, e conforme a necessidade, a gente vai dando os cursos, né? Primeiro socorros também, a gente sempre está ofertando para o pessoal, é que às vezes falta um pouquinho de diálogo com o pessoal aí para chegar em todo mundo. E a capacitação dos nossos profissionais, né? A gente tem um pessoal que a maior parte do pessoal é formado, né? Tem os acadêmicos, mas a gente sempre está orientando eles e capacitando eles para dar o melhor atendimento, né? Então, e esses protocolos de encaminhamento nem assim, a gente tem um protocolo que a gente segue, né? Sempre que a gente tem algum atendimento um pouquinho mais sério no evento, a gente mobiliza
o atleta, né, prancha, tudo certinho, né, e encaminha para o pronto-socorro. Mas eu acho que isso daí é mais relacionado aos eventos que a gente não está presente, né, igual jogos abertos, assim. Eu sempre recebo algumas reclamações, assim, do pessoal que a equipe não estava bem preparada, né? Mas a gente sempre faz o possível, né, para estar fazendo isso, né, para mandar o atleta com histórico para o pronto-socorro, orienta, igual a gente falou antes, para o hospital de referência, está sempre se preocupando com essa parte. Quer dar acrescentar alguma coisa, Jean? Eu acho que esse feedback que nós tivemos no final do ano com a aplicação aí do questionário para o pessoal, ele motiva a gente estar saindo da nossa zona de conforto e melhorando, né? E entender as demandas também e os anseios dos atendimentos, né? Então, acho que nós conversamos e estamos organizando as melhorias, né, dentro do que nós podemos oferecer, buscando sempre o atendimento de excelência, né? Nós temos aí profissionais todos juramentados, né? Então, a gente tem um dever aí quando a gente se propõe a estar atuando, né? Então, é muito bom, é importante a gente saber o que está precisando melhorar, né? E o que manter também que está fazendo, que está dando certo, né? Time que está ganhando não se mexe. Acho que é mais ou menos por aí. É isso aí. Eu já acho que time que está ganhando não se mexe, mas pode ser melhorado, né? Com certeza. A gente sempre Acrescentar, está né? Isso, a gente sempre está cuidando do pessoal, observando o pessoal que trabalha com a gente, e sempre o pessoal que se destaca, a gente tende a valorizar bastante ele, e o pessoal, assim, que às vezes não é tão interessado, a gente tenta conversar, orientar, né? E, e a gente vai selecionando o pessoal, né? Hoje, igual eu falei, nossa equipe é bem grande, né? A gente tem um esporte bom, então a gente sempre vai tentando melhorar cada vez mais. Isso aí. Aí agora a parte com o Jean vai falar um pouco Tá. mais Que é sobre responsável dessa parte da apresentação, né? isso. Vamos lá, eu vou complementando. Prevenções das lesões no judô, né? Isso aí é importante a gente entender quais são, como são e o que fazer, tá? Essa imagem eu acho bem legal aí, que foi feita pelo Sensei, que ele joga aí a porcentagem da onde o judoca tem as principais lesões aí dentro dos treinos e nos campeonatos aí no Chiai, né? Fazendo um parênteses aí, lembrando que eles machucam bastante nos treinos, principalmente aí, né? Tem lesões nos campeonatos, mas o excesso de treino errado também gera muitas lesões, né? E às vezes acaba refletindo no dia do campeonato que exige um pouquinho mais do corpo, né? A gente precisa entender ali que ombro, joelho, cotovelo, né? É um pouquinho ruim para eu enxergar aqui esse slide, você consegue dar um zoom? Tá, deixa eu ver aqui se dá. Aí. Aí, melhorou, né? A gente coloca as principais causas aí, né? Ó, das causas das lesões temos fatores, né? O tal do QMI errado, então aquele sensei que pega no pé dos atletas, aí o seu sensei que pega no seu pé para cair, certo? Ele está corretíssimo, tá? O judô tem que saber cair. Se cair errado, você vai se machucar, tá? Tem os acidentais, a própria técnica do oponente jogou errado, né? O famoso jogou errado. O atleta ele entra frio na competição, daí a importância do aquecimento, tá? Tem que ter ativação muscular, questão das fibras ali, né? A própria reação, preparação da articulação dos tendões, né? Não é só chegar, colocou o judogi e entrar,
no tatame, tem que estar preparado, né? Até o psicológico afeta nas questões das lesões, né? Não só nas competições, né, mas no treino também, Treino, né, tem aquele pessoal lá que chega só depois do aquecimento, que é direto pro Dandori. sim, o famoso Miguel. É isso. E, assim, a questão da habilidade própria, das técnicas, né? A pessoa tenta fazer o que ela não sabe, isso é Uhum. perigoso, né? Ou que ela não treinou, né? Nunca jogou de ultimata, ele vai tentar naquele dia jogar todo mundo de ultimata. Não sei se Uhum. vai dar certo. Pode acontecer? Pode, mas o risco é grande, né? O próprio condicionamento físico e o trabalho no solo, né? A gente sabe que a parte do Neoasa é muito importante dentro do judô, mas não é todo mundo que acaba dominando, né, as técnicas de solo, e acaba que essa falta de conhecimento ou de treino reflete às vezes aí, tá? As contusões aí principalmente são os entorses, desculpa, as contusões, né, os entorses e as próprias lesões musculares, né? Então nós vemos que fraturas, né, coisas mais graves assim, não está dentro disso, mas acontece também, né? E acomete principalmente aonde, né? O ombro, o joelho, a mão e a coluna, tá? Acabei falando errado ali, mas é a mão e a coluna, tá? E o que que acontece? A graduação, ela acaba interferindo um pouco nessa incidência, tá? Isso tem a ver com a pirâmide do aprendizado também, né? Então, assim, o cara que está mais graduado, subentende-se que ele já treinou há mais tempo do que quem está menos graduado, né? Lógico, temos as idas e vindas no judô, né? A gente sabe como que funciona, mas acaba sendo que graduações menores, uma incidência maior, tá? E isso acaba sendo refletido naquelas causas de lesões que eu falei anteriormente, né? Ele está num processo de aprendizado, então ele muitas das vezes não domina certas técnicas, né? Ou ainda não está num ritmo de treino legal. Ele quer competir, está habilitado, está federado, né? Conversou com o sensei dele, enfim, pode acontecer. Já o pessoal mais graduado ali, né, o roxa, marrom e o preta, diminui bastante essas questões aí de lesões. Temos também que a faixa etária, ela acaba sendo importante, né? A gente que é dos veteranos aí, né, Sensei? Veteranos aí, temos Sim. algumas lesões crônicas, né? O pessoal aí, a gente tem bastante contato, sabe? E tem muitas das vezes aquele pessoal que está engajado, que está, né, a gente fala na pegada do treino e acaba tendo aquelas categorias que a gente considera mais competitivas, né? E o pessoal entra na jaula dos leões mesmo ali, né? Então, o pessoal do sub-15 ali até o sub-21, né? O pessoal tá forte, tá treinando e tá querendo classificação, pontuar, almeja ir para um clube maior, né? Enfim, acaba às vezes se machucando também, né? Sim. Em menor quantidade, Aham. mas acontece, É né? isso aí. As meninas, a gente vê que as lesões são menores também, tem um pouquinho de fator estrutural, né? As articulações são um pouquinho mais maleáveis do que a dos homens, né? Às vezes faz um arco e flecha no braço no Jiu-Jitsu e não acontece nada, não bate, né? A gente esticou um pouquinho e já sente. E a questão dos treinos versus o campeonato, né? Igual eu falei no começo aí desta parte, 75%, 3/4 durante o treinamento, tá? Aí 25%, 1/4 nos campeonatos. Então, o que a gente faz ali nos treinos, no nosso dia a dia no dojo, tem que ser bem feito para evitar as lesões, tá? Pode estar Uhum. passando, Cecília. Eu vou dar uma Pode complementada falar. aqui, né? E o que chama atenção aqui nesses dados, né, que é um dado epidemiológico de alguns trabalhos aí que eu pesquisei no Cielo e no Birene, né, é que assim, 40
3% das lesões é por queda errada, não é só você não saber fazer a queda errado, também é você levar um golpe para não cair, apoiar a cabeça, apoiar o ombro, o joelho, né? Então também entra essa parte da pessoa não aceitar o golpe e se machucar. E se você olhar quase todos os outros motivos de lesão, é falta de alguma coisa. Ou é falta de técnica, ou é falta de aquecimento, ou é falta de condicionamento. Então, nunca é difícil. Minoria é excesso. Então, o pessoal tem muita falta de treino, né? A falta de treino provoca a maior lesão. E o trabalho de solo, né? Não é só você lutando, né? Mas às vezes você vai fazer uma raspagem, virar o adversário, né, de baixo para cima de você, né? E você vai fazer uma ponte, por exemplo, e acaba enroscando o pé e torcendo e acaba se machucando, tá? Então, esse tipo de coisa. Eu já vi também atleta por entrar uma chave de braço, por exemplo, em vez de girar para trás, girou para frente e caiu com o ombro no tatame, acabou fraturando clavícula. E também tem as situações da pessoa aplicar uma chave de braço, um estrangulamento e não parar antes depois de bater, né? E acabar rompendo a articulação. Tá? É uma proporção menor, mas que acontece aí, então a gente tem que ficar bem de olho, né? O sensei, quando dá o treino, o árbitro na competição tem que observar essas situações aí. Opa, peraí. Voltamos. Ao passar para o próximo. Isso. Né? Eu também vou entrar um pouquinho falando, aproveitando, que a gente vê muito também, nos últimos 2, 3 anos, eu acho mais, né, que a gente começou a prestar mais atenção, já prestávamos, mas começou a ser um foco nosso, a questão dos atendimentos psicológicos, aí, de cunho neurológico, psíquico, né, principalmente nas crianças, né? Então, a figura do psicólogo ali com a gente na beira do tatame tem ajudado bastante. Isso tem muito a Sim. ver com a formação da criança, né, do adolescente, que eles estão num processo ainda de desenvolvimento, tanto físico quanto cognitivo. E, né, nós veteranos ficamos ansiosos quando tem campeonato, a gente já está lutando faz anos, né? Imagina quem está começando agora, e às vezes eles não sabem lidar com essas emoções. Ou tem também uma cobrança excessiva dentro de casa, ou até às vezes dentro do próprio dojo, né? Então ele precisa mostrar resultado, ele acaba se cobrando e ele acaba passando do limite dele, se lesionando, né? Ou muitas vezes tendo uma crise de ansiedade, né? Um choro incontrolável que a gente tem visto bastante, né? E estamos trabalhando nisso, né? Agora, os fatores das lesões, os intrínsecos e os extrínsecos, tá? Intrínseco, a própria palavra diz, é fator da própria pessoa, né? A idade, o gênero, o condicionamento físico, a força, flexibilidade, o equilíbrio muscular, biomecânica, a postura, a nutrição, o psicológico, que eu já comentei aqui, o histórico dos treinos inadequados, enfim, entre outros. Isso aí é inerente à pessoa, né? Cada um tem o seu. Então, a gente acaba nas triagens entendendo as limitações, né, a especificidade de cada um, enfim. E os extrínsecos, né, que é fora do atleta aí. O próprio ambiente, o treino que ele está fazendo, o peso e a altura do adversário que ele vai enfrentar, né, muitas vezes aquela pessoa gosta de lutar o absoluto, né, principalmente as categorias mais leves, acabam sofrendo um pouco aí, tá? Já vi os pequenos jogando bastante os grandes, mas eles podem se machucar, tá? Equipamento adequado, o próprio tatame, a qualidade do tatame, né? O judogi, ele interfere, as técnicas do atleta que está lutando, o próprio clima, né? A atenção ali com os senseis é importante, para ver o que o aluno também está fazendo, tá? Ficar policiando aí eles, às vezes tem os treinos extras aí, entender o que eles estão fazendo, às vezes, fora do olhar supervisionado, né? Muitas das vezes, eu vi na internet, no YouTube, no Instagram, fulano fazendo desse jeito.
E aí começa a vir outras situações e lesões, tá? Posso dar um adendo aí? Assim, nos fatores intrínsecos, né, é bom observar também, né, se o atleta, se ele não tem encurtamento muscular, às vezes o atleta anda na pontinha dos pés por encurtamento da panturrilha ali, se vai fazer o alongamento, às vezes o atleta não tem uma flexão de joelho lá, o joelho dele não dobra 90 graus, assim, o ombro às vezes não tem mobilidade, equilíbrio, às vezes a pessoa tem uma postura muito alterada, né, uma hiperlordose, uma escoliose muito grande, isso aí tudo é predisposição à lesão, né, e a questão nutricional e psicológica, às vezes tem muito sensei aí que atende projeto, né, e às vezes o atleta não performa, não é porque ele não quer performar, às vezes é porque ele não tem alimentação. Igual às vezes tem a aluna aí que às vezes vai para a escola só para comer a merenda escolar. Daí são coisas que vão prejudicar o desenvolvimento dele, tanto físico quanto na competição, tá? Psicológico também, igual a gente estava falando, às vezes o pai, a família, né, quer fazer da criança, tem 10 anos, e quer fazer dela o novo Ted René, né, quer que ele compita, assim, eu já tive caso em campeonato, assim, de a menina perder a luta e ficar chorando, porque o pai dela falou que se ela perdesse, ela não precisava mais voltar para casa, então tudo isso interfere bastante tudo isso são fatores intrínsecos aí que a gente tem que ficar de olho nos nossos alunos aí, que estão treinando. E extrínseco, né, eu coloquei a foto, duas fotos ali, né, que é uma diferença de quem você treina, né, que às vezes você tem um atleta ali que é um coleguinha de treino que é 40 quilos mais pesado que você e quer fazer um joga-joga lá, ou treinar no azar, né, cair em cima, a chance dele cair em cima de você e te machucar, né, é alta, né, e o ideal é que seja o mais próximo possível do seu biotipo, né? Dependendo do tipo de treino, né? Que você estiver fazendo, né? A gente tem um exemplo aí do Ted René com o coreano lá, que se não me engano, esse coreano era 8'1", né? E o Ted René acho que tem 140 quilos, né? Só 60 quilos de diferença. Né? E o outro exemplo aí é que o pessoal treinando Neuazá, né, num tatame lá de lona, todo furado, e a qualidade do judogi bem duvidosa. Também essa imagem, né, vale ressaltar para os colegas aí, os amigos lavarem o judogi, porque Inclusive o micose, azul, né? inclusive o azul, né, hoje não tem mais dupla face, né, mas dupla face também. Acontece muito transmissão de micose, tá? Tanto mão, pé, às vezes a pessoa pega micose no rosto, porque esfregou o judogi no rosto do adversário ali, do coleguinha de treino. Então, sempre tomar cuidado com essas coisas, são fatores extrínsecos aí que predispõem lesão, tá? Aumenta muito a chance de lesão. Eu já tive experiência de dar aula também em lugar comunitário, assim, e a gente usava para cair um tapete, né, macio. Então, a qualidade de onde você treina também vai influenciar, né? Passar aqui. Oh, não foi. Agora foi. Agora foi. Né? Então, continuando, temos algumas estratégias para serem seguidas aí pensando em prevenção, tá? Isso já entra muito no que a gente conversou ali no início da apresentação, então eu vou tentar dar uma resumida, né? É fundamental prevenir, né? O atleta ali, ele tem os desejos, os sonhos e ele quer seguir na carreira, né? Um exemplo esportiva. Então a gente tem que planejar isso para evitar as lesões, porque senão ele não vai conseguir alcançar esse ponto aí que ele se propôs. Principalmente fazendo o quê? O número 1 aí que a gente coloca, uma avaliação aí, e monitoramento contínuo, tá? Então a gente coleta a anamnese do atleta, do paciente, vê os históricos de lesões, igual o Sensei comentou, avalia as articulações, musculatura dele, se há alguma simetria,
alguma dor crônica, né, sinais ali, ó, de overtraining, principalmente, e vai acompanhando isso ao decorrer do período de treino determinado ali para aquele ano, né, a temporada, vamos colocar assim, né, para estar atuando se for necessário, né? Opa, parece que está tendo overtraining, por que está tendo? Vamos mexer na carga de treino, né? Vamos fazer essa semana de descanso, fazer um regenerativo, né? É algo que a gente tem que estar pensando. A própria preparação física, né, específica para o judô. Hoje, com a internet, a gente consegue ver bastante, né, os atletas aí do alto rendimento mundial fazendo treinos específicos, né? Você vê o cara, às vezes, está na academia com uma polia entrando no seu Inag, né? Ou fazendo um treino ali, levantando peso, pensando para fazer o Uranag, né? Algo que a gente tinha antigamente, mas não era tão difundido. E a gente precisa entender isso, porque o atleta da base, que quer ser um alto rendimento, ele está vendo, está consumindo esse tipo de conteúdo. Então, a gente precisa preparar essa musculatura dele, tá? Para ele conseguir enfrentar um treino desse tipo, né? Porque ele viu igual o Ted René levantando 300 quilos ali no supino. Ele vai querer colocar, né? Ele tem que entender as limitações. O core, quadril, né? Judô é muito isso. Estabilidade do joelho, do tornozelo, né? O pessoal aí do LCA rompido, né? Importante, né? Fortalecer as escápulas, o próprio manguito, né? Com exercício específico ali, a pegada, né? Ao longo dos treinos, a gente vê muito pessoal que a pegada está estourando porque ele está com os ligamentos todos ali comprometidos, não conseguiu se cuidar. Isso, né? O judô começa ali com uma pegada forte, importante, né? Para você poder entrar o golpe, né? O kumikata. E respeitando o calendário das competições. Então, assim, o alto rendimento ele já se preparou ano passado para estar treinando, né? A gente vê ali, eu acompanho bastante o William, o William aí, ele tá postando muito nas redes sociais, a preparação dele ali, né? E você vê que o cara bolou isso já ano passado e tá aplicando agora em janeiro, né? Então não foi da cabeça dele em janeiro, vou fazer esse tipo de treino. Não, o cara se programou, e o nosso alto rendimento também, né? A gente acompanha o pessoal aí do alto rendimento do Paraná, a gente vê. Eles já estão treinando forte faz tempo, né, Ceci? Sim, o pessoal não para, né? Eles não Ele tem. param, né? Uhum. E ali o próprio treino neuromuscular, a propriocepção. Isso é muito importante para o judoca, né? Aquele milésimo de segundo que ele conseguiu perceber que o adversário ia fazer o kumikata por cima, ia patolar, ele ia fazer um kuzushi ou um tai sabaki, esse treino da neuromuscular e a propriocepção, ele vai ter uma resposta, um reflexo muito mais rápido. E isso pode decidir a luta, tá? Né, o pessoal faz aquele treino de segurar, né, o objeto que está caindo, né, viralizou bastante aí, e para prevenir as entorses ali no joelho, tornozelo, as próprias quedas, né, aí o enfoque nos exercícios unilaterais, os próprios saltos, né, isso aí o tornozelo é importantíssimo, e mudanças rápidas de direção, isso aí principalmente a gente pensando no LCA, tá? E situações no tatame, né? A gente simula nos treinos na academia, nas pistas aí, né? O pessoal gosta muito de fazer algo com enfoque no tatame, mas às vezes fora, né? Estava aproveitando um treino da academia, ele já vai e encaixa algo que tem a ver com o tatame ali, uma técnica específica, tá? E tudo bem orientado, tá? Aprendendo a cair bem, igual você comentou, né? Saber até onde você tem que ceder, né? Às vezes você tem que ceder naquele campeonato, que o cara tá melhor treinado que você, aproveitou a oportunidade que teve, para você continuar competindo o ano inteiro, né? Às vezes, não vou cair, você coloca o braço, quebra teu braço ali, acabou teu ano. Teu ano foi por água abaixo, né? E o Ticob está aí para ajudar, o próprio Kemi, né? Treino constante, né? Muitas academias mantêm
aquele método de treino, né? Aquecimento, QMI, o Ticome, Nagiai, depois específico, movimentando, o Randori, tal. É repetição. Vocês sabem o que ele está fazendo ali, tá? Ele já vivenciou muito. E tentar não ficar fazendo compensações, tá? Hoje eu não treinei, amanhã eu vou treinar dobrado. Não vai dar certo, tá? Eu vou ficar essa semana treinando todo santo dia, 3 vezes ao dia, porque eu vou viajar semana que vem e não vou ter tempo para treinar. Melhor você se programar, né? Eu acho que isso aí vai evitar muita lesão. E os randores intensos, né? O famoso soltinho, né? Que o pessoal fala. Tomar cuidado, tá? Você tem aquele amigo de tatame que também está na pegada do treino igual você, e vocês dois parece que é um chiai quando treina. Tem um momento para isso, tá? E não é todo treino, não é aquele dia, último treino do ano, vou ter que fazer, não. Né? Principalmente pré-competição. Né? Às vezes, você fazer um descanso programado é melhor do que um treino intenso. E, assim, evitar as técnicas ruins associadas à força. Então, a gente vê ali que não treinou direito a técnica, quer compensar na força. Pode dar certo? Pode. Vale a pena? Eu acho que não, tá? Isso pode gerar lesão tanto para você quanto para o teu adversário, o teu quê ali no momento, e não vale a pena, tá? Então, acho que esses 4 pilares aí é o que a gente tenta prezar ali com o acompanhamento do atleta. Uhum. Complementando um pouquinho, né? Eu acho que o principal que a gente tem que fazer é uma avaliação e monitoramento contínuo dos atletas, tá? Sim. Tem que sempre lembrar que cada atleta funciona de uma forma diferente, tem mais habilidades de um tipo do que o outro, tá? Tem atleta que é mais rápido, tem atleta que é mais forte, tem atleta que é mais técnico, e o treino tem que ser direcionado para ele, tá? Tem que ser um treino específico, né? Quanto mais específico para o atleta, melhor para ele e menor o risco de lesão para ele. Tem que avaliar as assimetrias, né, as dificuldades dele, né, se ele tem dificuldade de mobilidade, alguma coisa, e trabalhar os pontos fracos dele para que se tornem fortes e os pontos fortes para que fiquem mais fortes ainda. E isso acaba prevenindo lesão, tá? Fazer uma periodização do treino é você chegou lá, saiu o calendário do ano das competições, já escolhe quais campeonatos você vai sair e faz o treino de acordo com o calendário, tá? Aumentando a intensidade quando chega próximo das competições. É importante ter um descanso pós-competições para deixar o corpo se recuperar e sempre dando prioridade para a habilidade técnica. A gente que treina mais tempo aí percebe quando você não está bem tecnicamente, você jogar uma pessoa de ogoshi, por exemplo, que é uma técnica simples, né? De metade do seu peso fica pesado, e quando o atleta, você está tecnicamente bem, o cara pode ser até 50 quilos mais pesado que você consegue arremessar ele sem nenhuma dificuldade, tá? Então, a habilidade técnica você tem que estar sempre treinando bastante, que isso vai também prejudicar, vai te prevenir tanto de se lesionar quanto lesionar o coleguinha, tá? O colega de treino. Aí tem mais um pouquinho aqui que quer falar assim, sei. Eu posso, né? E assim, o controle da carga de treinos, né? Igual você comentou, você se programou. Então é gradativo, né? Conforme o próximo da competição, lógico, evitando excessos, principalmente um pouquinho antes ali, né? E a recuperação, ela faz parte do treino. Então, você também tem que ter essa programação para fazer tua pausa, né? Senão o organismo não aguenta, né? A nutrição ali tem que estar bem alinhado, fazer mobilidade, alongamento, a própria físio, né? O fisioterapeuta aí, ele vem uma figura, um carro-chefe aí, eu falo, para essa recuperação, tá? E, né, eu achei legal que não é luxo, é estratégia mesmo, né? Você, às vezes, quer ser atleta de alto rendimento
15 anos, né? Você quer estar ali firme. O ambiente também tem que estar bem organizado, o tatame, o seu dojo, né? O material de treino, né? Não pode ser qualquer material, coisas assim, né? Específicas, nada muito improvisado vai dar certo. Pelo contrário, pode te machucar. Agora, às vezes, uma economia barata pode sair caro, né? Não vejo muita vantagem nessa questão. E fazer sempre o uso da equipe multidisciplinar, tá? O judoca estando saudável, o sensei, o preparador físico, o fisioterapeuta, própria figura do médico, psicólogo, o nutricionista e o teu núcleo familiar ali, né? Eu acrescento até os amigos aí, inclusive, né? Os pais, familiares, os amigos aí também, tá? Eles fazem parte aí. Todo mundo tem que estar conversando a mesma língua, tá? Ninguém pode estar desautorizando ninguém nessa questão, porque senão não vai dar certo, né? Vai acabar dando divergência de opinião e acaba refletindo no desempenho do atleta em questão, tá? Isso aí pode gerar muito conflito, tá? Não é muito interessante isso, então deixar bem alinhadinho aí, tá? Pode ir. Tá? Só para acrescentar aqui, né, que quando a gente fala de controle de carga de treino, né, a gente fala e recuperação, né, eu estava conversando esses dias com um colega meu, né, fisioterapeuta, né, e falando assim que o atleta do judô ele é diferente do resto dos atletas, né? Igual o atleta de vôlei, futebol, ele machuca, ele tira uma semana de folga só para se tratar. O atleta de judô machucou o braço direito, ele começa a lutar com o esquerdo. E ele não costuma parar, né? E assim, por um lado, né, é bom, mas para recuperação é péssimo isso. Então a gente tem que traçar estratégias para o atleta lá que quando se machuca, ele conseguir se recuperar e conseguir treinar, porque realmente a gente do judô não costuma parar não para competir. Nosso calendário é bem apertado, então a gente tem que estar sempre cuidando assim de tudo para que o atleta performe bem, né? O aluno, né, aprenda bastante e consiga se recuperar das eventuais lesões, né? Nem toda lesão é incapacitante. Às vezes tem uma lesãozinha, e ainda mais o pessoal do judô, né? Às vezes o atleta vai lá, luxa o dedo, ele só reduz o dedo e continua treinando, né? E então é uma lesão, mas não é incapacitante, né? Então você tem que conseguir trabalhar com isso, identificar essas lesões aí para ir trabalhando e garantir que o atleta consiga performar e se recuperar ao mesmo tempo. Tudo isso precisa de um planejamento muito grande e de um trabalho multidisciplinar, que não só a equipe técnica, mas como equipe também de saúde e familiares e amigos, né? Porque às vezes você está segurando peso para uma competição lá, precisando perder às vezes 10 quilos, está seguindo a dieta certinha e sua família vai lá, vai querer num rodízio de pizza, né? Ou de churrasco. Aí Então a não gente vai dar precisa certo. da compreensão aí e do apoio de todo mundo, né? Pode ir depois da competição, né? Depois da medalha, mas antes é complicado. Tá certo. Então, quer dar mais alguma, adicionar alguma coisa? Olha, eu acho que dessa parte a gente conversou bem ajustado, tá? Acho que tá dentro do que a gente tinha programado aí, né, do nosso cronograma. E eu lembrei de um adendo aqui que eu olhei aqui e esqueci de falar, né? Que essa parte que fala do ambiente seguro e arbitragem, não é que o árbitro quer prejudicar o atleta, tá? É que às vezes o árbitro fica mal posicionado no tatame e às vezes ele entra na frente do atleta bem na hora da projeção. E daí, às vezes você já via acontecer, já aconteceu do atleta ser projetado em cima do árbitro, né? E acabar machucando o árbitro. Tá? Antigamente tinha as três cadeirinhas, né? Eu já vi atleta levar o golpe e cair sentado na cadeirinha do terceiro árbitro. É, tem que tomar Então, tudo cuidado. isso. Então entra essa parte aí. Mas então, ó, nossa referência bibliográfica aí, eu acho que o Fisiologia do Exercício do Powers é uma referência aí no mundo inteiro aí para a gente usar. Recomendo todo mundo dar uma folheada, ler ele, né? Exercícios terapêuticos fundamentais técnicas, né? É muito bom. E o nosso
coleguinha aí, o Vinícius Marcondes, né, sensei, tem um livro muito bom, me surpreendi lendo, que é Iniciação ao Esporte de Luta, que é Jiu-Jitsu, Judô e Wrestling, é muito bom. E a fisioterapia na prática esportiva é uma abordagem baseada em competência, e eu sempre falo que a gente tem que se basear em evidência, né? Não usar o achismo aí para garantir saúde dos nossos atletas aí, o treinamento adequado, tá? Então, ó, muito obrigado a todo Obrigado. mundo, obrigado Sensei Jean, Federação, Aline, Sensei Elder, Sumoto, Balan, todo mundo aí sempre ajudando muito a gente aí, a federação só que cresce. Exatamente aí, gente. Agradeço, fico à disposição também aí, igual o Sensei Marcelo comentou, né? O pessoal tem acesso aí a algum membro do departamento, pode mandar mensagem para a gente, né? A gente responde, ou nas redes sociais, pode mandar ali para a gente, vamos respondendo e vamos conversando tudo certinho, tá? Aceitamos sempre críticas construtivas ali para estar melhorando, beleza? Um abraço para vocês aí, obrigado mais uma vez.